Com o agravamento das situações de risco por conta do período chuvoso, a Defesa Civil se mantém em estado de atenção. Nós recebemos hoje em nosso estúdio o secretário de Defesa Civil do estado do Piauí, Geraldo Magela. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, que medidas preventivas, especialmente nesse momento, a Defesa Civil já tem assumido no estado? Primeiro, a interlocução com os outros órgãos envolvidos, seja as Defesas Civil municipais e a Defesa Civil nacionais e outros órgãos da administração estadual e federal, como o Corpo de Bombeiros, que é o órgão responsável por busca e salvamento, se assim precisar, a CEMAR, que faz o monitoramento também e acompanhamento meteorológico, CPRM, que também faz esse trabalho, Polícia Rodoviária, que faz o acompanhamento das rodovias. Então, nós temos uma interlocução permanente para ter uma troca de informações mais rápida e tomada de decisão mais rápida, caso haja necessidade de alguma ação emergencial. Existem áreas mais críticas com maior risco no estado do Piauí? Pela característica geográfica do Piauí, todas as águas correm para o rio Parnaíba e descem em direção ao litoral. Então, quando chega aqui na região norte, e é uma região mais plana, uma região de planície mais baixa, o rio já vem saturado, trazendo todas as águas do sul do estado e ainda recebe os seus afluentes dessa região. E como é uma região mais plana e as cidades cresceram muito às margens dos rios e avançando até em área do próprio leitos do rio, então essas regiões são mais propícias a alagamento, inundações e consequentemente, ter desabrigados. A Defesa Civil tem aquele levantamento de áreas residenciais que estão em encostas, que estão em áreas ribeirinhas e, por isso, representam um risco maior. Já existe esse contato com as famílias no sentido preventivo? Exatamente. Cada Defesa Civil municipal já tem esse controle. Aqui em Teresina, a Defesa Civil do município já tem as áreas mapeadas de risco, como tem também outros municípios que têm essa situação, como Barras, às margens do rio Maratuã, Esperantina, do rio Longá, Luzilândia, Parnaíba, Ilha Grande de Santa Isabel, também às margens do Parnaíba. Então, são as cidades que têm, historicamente, maior risco de inundação, e as Defesas Civis do município fazem a primeira ação, que é quem está mais próximo do cidadão, e temos contato permanente para a troca de informações, orientações e o apoio do Estado quando necessário, sabendo que quando há situação de tirar pessoas de locais difíceis, o órgão mais aconselhável a fazer isso é o Corpo de Bombeiros, que é quem é especializado em ações de busca, salvamento e resgate. Aproveitando a sua presença aqui, secretário Geraldo Magela, nós vamos acompanhar agora uma reportagem que mostra o seguinte: a chuva que caiu durante a noite de ontem ocasionou uma série de transtornos aqui na cidade de Teresina. Pela manhã, os efeitos foram ainda mais sentidos pela população. Muitas árvores caíram na cidade por conta da forte chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira em Teresina. Em vários pontos da cidade tinha uma árvore caída, como essa na rua Governador Tibério Nunes, entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral. O trânsito no local, claro, ficou comprometido. Ao longo da Frei Serafim, várias árvores também caíram, o que comprometeu o trânsito por conta dos semáforos apagados. Registramos o momento em que a Equatorial verificava a fiação. De acordo com a climatologia, o Piauí se encontra na bandeira laranja. Isto significa muitas ocorrências de precipitação e também raios. Como nós sabemos, o alerta é uma ferramenta de Estado e sinaliza uma condição de risco ou de severidade. Essas condições extremas, naturalmente, potencializam o risco. E observamos, inclusive, que já há casos de famílias desalojadas, há um monitoramento sistemático da Defesa Civil Municipal para abrigar esses segmentos sociais vulneráveis. Esse é um reflexo da condição da aproximação da zona de convergência intertropical. A intensificação dos volumes chuvosos e, com eles, alguns transtornos localizados, principalmente naquelas áreas que já são mapeadas como de risco. Bom, observamos aí um retrato dos transtornos provocados pela chuva ontem no município de Teresina e a afirmação do climatologista de que
o mês de março realmente é propício. Mais chuvas devem vir e, naturalmente, as cidades devem estar preparadas para isso. Então, o secretário Geraldo Magela, um dos mecanismos que algumas vezes a Defesa Civil adota é o decreto de calamidade ou de emergência. Em que situações é recomendado esse tipo de ação pública? Quando o desastre natural, no caso as enchentes são desastre natural, atinge uma grande parte da população, que não é o caso ainda, mas pode vir a acontecer. Ano passado foi decretado em alguns municípios. Esse ano ainda não foi e não está sendo discutido ainda. Vai depender do avançar das chuvas e a que nível essas chuvas venham agora nos meses de março e abril. Sobre a reportagem que falou, foi importante observar, e a gente observou presencialmente na chuva ontem, que foi uma chuva com muito vento, né? Por isso se deu a queda de muitas árvores. E nesse aspecto era interessante que a própria Equatorial, que é a empresa responsável pela energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, fizesse a poda das árvores que estão sob as suas redes, para evitar haver esse dano e ela tenha prejuízo com a própria rede elétrica, seja porque vai ter que reparar a rede e seja porque vai perder consumo dos consumidores que vão ficar algum tempo sem energia elétrica. Então, nas áreas que tiver rede elétrica, é importante que a própria concessionária faça a poda, não ao corte total. As árvores são importantíssimas para a população, mas a poda, né, corte os galhos que possam cair sobre a rede e assim causar esse prejuízo. Bom, secretário, no que diz respeito ao pós-transtorno, digamos assim, ninguém quer uma situação de calamidade, ninguém deseja que uma situação de desastre aconteça, mas em caso de famílias serem afetadas, terem que ser removidas de suas residências, qual é a ação, a assistência do poder público que é garantida? Cada município tem a sua particularidade. O município de Teresina tem implantado a questão do aluguel social, né? Ele, quando retira as pessoas, ele não coloca em abrigo. Ele leva para casa de uma outra família, né, já cadastrada, que tem algum vínculo com a família que foi afetada, seja parente ou simplesmente amigo, e ele vai se hospedar nessa casa e essa família recebe um benefício para ajudar a custear despesa enquanto estiver recebendo esses desabrigados. Outros municípios, eles fazem a situação de fazer abrigo provisórios. E esse ano, fizemos um documento encaminhado aos municípios que têm risco de enchentes com desabrigado e fizemos uma recomendação a mais, que com base nos números dos anos anteriores de desabrigados, eles procurem colocar à disposição do município um número maior de alojamento para, caso tenha desabrigados, evite colocar famílias distintas no mesmo local e evitando assim a transmissão do coronavírus. Interessante esse ponto. Já existe um conhecimento histórico das áreas de risco que comumente são afetadas em períodos chuvosos, mas agora existe o cuidado com a pandemia. Por isso, essa ideia, essa estratégia de aumentar, seriam em abrigos menores, é mais ou menos isso, secretário Geraldo? Pode até ser em menores, o importante é que tenha uma quantidade maior de abrigos, né? Em vez de colocar, por exemplo, é muito utilizado o colégio, em vez de colocar muitas famílias no mesmo colégio, num colégio distinto, ele procurar espaços menores e colocar cada família isoladamente, para evitar esse contágio de uma família para outra. Existe alguma forma de contato disponível da população à Defesa Civil? O órgão operacional para a situação de resgate, quando acontece uma emergência, é o Corpo de Bombeiros. Então, quando tem uma situação emergencial que precisa resgatar, fazer uma busca, salvamento, deve procurar o Corpo de Bombeiros. E o órgão que atua diretamente em cada município é a Defesa Civil Municipal. Então, cada população deve procurar a sua Defesa Civil Municipal. Né? No caso de Teresina, a de Teresina, de Barras, a de Barras, de Esperantina, e assim sucessivamente. E a Defesa Civil Estadual faz esse intercâmbio com as Defesa Civil Municipal, se necessário, com a Defesa Civil Nacional, quando precisa uma intervenção federal, um apoio federal, né? Às vezes é necessário, e com outros órgãos, né, que têm alguma interlocução com o sistema, como o próprio Corpo de Bombeiros, a SEMAR, que faz monitoramento, CPRM, e outros órgãos que se tenha alguma situação que possa agir
em alguma emergência nesse período de chuvas. Muito obrigado, secretário de Estado da Defesa Civil, Geraldo Magela, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco dando essa entrevista. Uma ótima tarde e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Até a próxima.